Olá! Vamos mergulhar juntos numa análise do cenário político brasileiro para os próximos anos. A verdade é que o Brasil parece estar numa encruzilhada, com uma tensão muito forte sobre os próprios alicerces da nossa democracia. A gente vai tentar entender o que está em jogo entre 2025 e 2026. E olha, o centro de todo esse atrito político que a gente está vendo pode ser resumido nesta pergunta. A nossa Constituição Cidadã, aquele documento que foi o grande símbolo do fim da ditadura e da retomada da democracia, pois é, agora ela está sendo questionada. E não é por um lado só não. A pergunta que fica é, por quê? O que está acontecendo? Para a gente entender essa situação toda que é bem complexa, vamos dividir nossa análise em 5 pontos principais. Primeiro, a encruzilhada institucional. Depois, a ideia de ruptura total. Em seguida, a defesa do sistema atual. Aí, vamos ver as forças que estão agindo por trás de tudo isso e, por fim, os cenários possíveis para o futuro do país. Ok, vamos começar pelo começo. Como é que um documento que já foi celebrado como o melhor da nossa história virou o centro de um debate tão acirrado? Bom, por mais de 30 anos, essa Constituição garantiu uma certa estabilidade. O problema é que agora existe uma corrente de pensamento muito forte que diz que ela não dá mais conta dos desafios do século XXI, que ela acaba travando o país em temas cruciais como segurança, governabilidade e, claro, eficiência econômica. E isso nos leva direto para um dos lados desse debate, a chamada retórica da ruptura. A ideia aqui é radical. É defender que a única saída é literalmente começar tudo de novo, com uma nova Assembleia Constituinte. E esse argumento tem muita força, como a gente vê nessa fala do deputado Kim Kataguiri. A estratégia é colocar o debate no campo da segurança pública, pintando a Constituição atual como um grande obstáculo que impede o combate sério ao crime. Isso não é só um discurso, viu? Já virou uma proposta formal, um pedido de plebiscito. A ideia é que a população decida se quer ou não uma nova Assembleia. E mais, se autoriza o debate sobre temas que hoje são intocáveis, as cláusulas pétreas, como a pena de morte, por exemplo. Mas a pauta da segurança não é a única. Um outro ponto central para quem defende a ruptura é o poder do judiciário. Existe uma percepção, principalmente na direita, de que os juízes, e em especial o Supremo Tribunal Federal, o STF, passaram dos limites, se metendo no que seria trabalho dos outros poderes. E esse número aqui ajuda a gente a entender essa percepção. 80%. Esse foi o percentual de decisões do STF em 2025 que foram monocráticas. O que isso quer dizer? Que foram decisões de um ministro só, sozinho. Não foi o grupo todo, o colegiado. Para os críticos, isso é a prova de que o poder se concentrou demais na mão de pouca gente. E como resposta a essa sensação de desequilíbrio, começam a surgir propostas bem concretas para mudar as regras do jogo no Supremo. Coisas como o fim do cargo vitalício para ministro ou a restrição dessas decisões individuais. Tudo isso com o objetivo de, segundo os defensores, devolver a soberania popular. Bom, mas do outro lado dessa encruzilhada, tem uma defesa muito forte do sistema como ele é hoje. Para esse grupo, a ideia de rasgar tudo e começar do zero não é só desnecessária, é perigosíssima. Essa visão, que é compartilhada por muitos juristas e políticos, como o senador Paulo Paim, é de que abrir uma nova Constituinte seria como abrir uma caixa de Pandora, um risco enorme de retrocesso democrático e de perda de direitos que foram muito difíceis de conquistar. Então, em vez de ruptura, o que lideranças do Congresso, como Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, estão propondo é um caminho mais pragmático. A aposta deles é fazer reformas dentro da Constituição atual. O foco é destravar a economia com a reforma tributária, modernizar o Estado com a reforma administrativa, sem precisar jogar o bebê fora junto com a água do banho, sabe? E o argumento principal de quem defende a continuidade é justamente este. O sistema não é engessado. A nossa Constituição já foi alterada mais de 135 vezes. Isso prova que ela tem sim capacidade de se adaptar aos novos tempos, sem a necessidade de uma mudança tão drástica e arriscada. Agora, para além desse debate sobre a Constituição, existem várias forças, digamos, subterrâneas, que estão moldando o nosso cenário político e botando mais lenha nessa fogueira toda. E aqui está talvez o dilema central de qualquer governo brasileiro, o que alimenta boa parte da tensão. É uma queda de braço constante. De um lado, o povo do mercado, pressionando por austeridade, por corte de gastos. Do outro, o povo do Estado, que depende de programas sociais. Com a inflação no meio do caminho corroendo o poder de compra de todo mundo, equilibrar esses dois pratos fica quase impossível. E claro, a eleição de 2026 já está no horizonte, influenciando todas as decisões.
A gente tem um cenário com o Lula como provável candidato da esquerda, a direita ainda dividida e a figura do ex-presidente Bolsonaro, que mesmo inelegível ainda tem um capital político enorme. Isso adiciona uma camada de imprevisibilidade gigantesca. E no meio desse caldeirão todo, surge a batalha pela anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Nos bastidores, líderes políticos já estão chamando essa disputa de a guerra. É um conflito que promete definir os rumos até 2026 e polarizar ainda mais um ambiente que já está no limite. Certo. Então, juntando todas essas peças, a gente consegue desenhar alguns caminhos possíveis para o Brasil. Isso aqui não é futurologia, tá? É mais um mapa para a gente entender as possibilidades que estão na mesa para os próximos anos. Basicamente, o Brasil tem pela frente dois cenários bem distintos. Um é o caminho da ruptura, uma mudança radical, cheia de incertezas. O outro é o caminho da reforma, mais gradual, negociado, que mantém a ordem institucional que a gente já conhece, mas adaptando ela. O caminho que o Brasil vai de fato seguir, bom, isso vai depender de uma combinação de muitos fatores, a pressão da economia, as articulações políticas e, no fim das contas, a vontade do eleitorado. A grande questão que fica no ar e que só o tempo vai responder é qual desses caminhos vai fortalecer ou, quem sabe, enfraquecer a nossa democracia.